a mais um cafezinho espiritual. Espero que você esteja bem, na graça e na paz do nosso Senhor. Pega seu cafezinho para a gente meditar. O meu tá aqui. Eu consegui unir aqui três coisas que eu amo: o cafezinho, pipoca temperada, o crochê. Eu acabei de derrubar aqui a minha agulha. Já peguei a agulha de volta. Eu tô aqui fazendo um biquinho. Não sei se dá para vocês verem. Quando você pega um guardanapo, ele vem meio cru assim, né? E aí eu tô fazendo aqui na beiradinha crochê, tá vendo? Pra dar uma delicatez. Deixa eu ligar a luz aqui, gente. Mas Daisy, por que você está mostrando isso? Calma, tem tudo a ver com o nosso estudo de hoje. Fique aí, não me deixe. Lá. Então vamos. Crochê, café e pipoca. Ai, que delícia! Vamos para o nosso estudo de hoje e eu te explico porque eu estou falando sobre isso. O nosso estudo de hoje, a gente vai continuar a revistinha Mulher Cristã, Mudança. Desafios a serem conquistados. E a gente vai falar hoje sobre um artigo de Edileide Queiroz Estado. Esse sobrenome conhecido, hein? Acho que eu já li alguns artigos. E ela começa falando assim: para que servem os livros, para que servem os encontros, os seminários e as conferências cristãs? Como vimos na edição anterior, a educação é um processo de transmissão de conhecimento de uma geração para outra. Essa transmissão acontece de pais para filhos, de professores para alunos, pastor para ovelhas, escritor para autores, locutor para ouvintes, TV para telespectadores. Ensinamos mesmo sem perceber, muitas vezes estamos aprendendo sem perceber, como resultado de todo tipo de influência que estamos expostos diariamente. A música, que muitas vezes não vem do seu aparelho de som, mas vem de outdoors, jornais. A música muitas vezes nem vem do seu aparelho de som. E outras coisas, outdoors, jornais, lugares, conversas, lugares públicos, conversas que você ouve. Ouvimos o que queremos e o que não queremos. E muitas vezes somos bombardeados a todo segundo. Ficamos sabendo sobre o que está acontecendo do outro lado do mundo em momento real, com pessoas que possivelmente nós nunca conheceremos nem veremos. Quando estamos na escola, os professores decidem o que deveremos ler, os assuntos que temos que prestar atenção, dirigem os nossos esforços para alcançarmos objetivos propostos pelo Ministério da Educação. Quase não temos tempo para fazer o que de fato gostamos, nem de ler o que de fato queremos. Então, olha como é importante. Você tem que fazer um mapa mental aí comigo hoje. Pega um papel, uma caneta. Eu vou deixar aqui na entrada do estudo e no fim um modelinho de mapa mental coloridinho que eu montei aqui para esse momento. Mas você faz o seu. Vou dar algumas dicas, mas você vai fazer o seu. Então você tem que ter tempo para fazer o crochê, para relaxar, para evoluir os seus dons. Você tem que ter tempo para fazer sua pipoquinha ou para degustar a pipoquinha que sua filha fez para você, essa linda. Você tem que ter tempo para saborear o cafezinho antes de sair para trabalhar. Tem que ter tempo. Mas a coisa que eu mais gosto aqui é a Bíblia Sagrada. Você tem que ter tempo para examinar e se tornar cada vez mais o templo do Espírito Santo que o Senhor deseja. E os livros, os encontros, os seminários cristãos certamente nos ajudam a crescer espiritualmente. E a importância de tudo. Nós vemos no final como a gente vai mudando e se assemelhando cada vez mais com Cristo. As informações que recebemos diariamente são o combustível que faz o nosso pensamento funcionar. Pensamentos que não param, né, gente? Pensamos e refletimos sobre o que ouvimos, sobre o que lemos. Paulo, em Filipenses 4:8, escreve assim: Irmãos, se existe alguma virtude, se existe algum louvor,
É isso que tem que ocupar o pensamento de vocês. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, isso deve ocupar o seu pensamento. São essas coisas que ocupam o seu pensamento? No seu dia a dia, o que tem chegado aos seus ouvidos? Que tipo de música, que tipo de leitura, que tipo de coisa você está assistindo? Novelinha? Cuidado. Ali, se persegue as novelas. É porque, gente, quando você tá aí ficando 1 hora na frente da TV, vendo se o fulano vai beijar a mulher do outro, ou se a cicrana vai deixar o marido para ficar com o amante, ou se os filhos vão mesmo armar contra os pais, e toda essa conspiração corrompendo você, sem você perceber, porque é sutil, é cheio de romance e tal, você tá deixando 1 hora de estudar a Bíblia, de pegar um estudo, um livro, de participar de uma reunião feminina, de participar de uma conferência, de participar de um grupo de obreiros. Que homem também, muitas vezes fica aí maratonando Netflix. Ai, eu não tenho tempo, mas eu assisti o Netflix. Ah, aquela semana eu maratonei a série, acabei com a série de uma vez só. Quantos capítulos? 85. Exagero, né? Mas tempo para estudar a Bíblia não teve. Tempo para estar com os irmãos não teve. Tempo para meditar não teve. Então são roubadores de tempo. São sutis, é até gostoso. Mas você tem que ter, ó, o botãozinho apertado aí no stop quando isso está tirando o seu tempo com Deus, quando isso não está deixando você participar de encontros, de seminários, não está deixando você ficar aqui comigo no cafezinho, não está deixando você ir nas conferências cristãs, não está deixando você ler um livro de qualidade e principalmente não está deixando você crescer espiritualmente através da leitura bíblica, porque nós sabemos, né, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, todas essas coisas que nós estamos fazendo aqui, o crochê, a pipoquinha, o cafezinho, o sorteio de livros para você na semana do mês de outubro, a leitura da revistinha, tudo é excelente, tudo é válido, tudo é gostoso, mas principalmente meditar na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, para a gente realmente crescer espiritualmente. A gente sempre fica aqui do lado. Vamos lá, continuando. O que tem chegado aos seus ouvidos é puro, respeitável, de boa fama, é virtuoso e expressa louvores a Deus? É necessário controlar, selecionar, censurar as informações que chegam à nossa mente e a mente da nossa família, dos teus olhos. Os seus filhos estão assistindo coisas, vendo coisas na internet, participando de coisas que você nem sabe. Precisamos ser sábios a ponto de saber escolher a quem vamos influenciar e como vamos influenciar e como vamos inclinar os nossos ouvidos para essas coisas. É justamente aqui que percebemos o quão importante os livros, encontros, seminários e conferências cristãs são oportunidades que temos para ouvir pessoas que têm o objetivo principal construir o nosso crescimento pessoal e espiritual e querem compartilhar conosco o que têm estudado, aprendido, separado tempo, né, para comer essa fartura que é o Evangelho. Pequenas pérolas que nos entregam provenientes do resultado exclusivo do esforço, do estudo e da reflexão da palavra. Então, nunca seus irmãos que trabalham para o reino, que escrevem livros para nos auxiliar, que dedicam sua vida, que debruçam aos estudos, principalmente, claro, sempre lembrando que estudo deles, estudo do Evangelho, mostrando para a gente como conhecer mais e melhor a pessoa de Jesus e a adorar e enaltecer o nosso Deus. Esses livros, seminários, conferências cristãs, ideias são lançadas que, quando caem em bom solo, desenvolvem, operando grandes transformações. Essas transformações vêm pelo Espírito Santo, que nos ajudará a ampliar o seu alcance e a corrigir as falhas existentes. Nada substitui, nada substitui, friso, nada substitui a comunhão pessoal com Deus. Através do estudo e meditação da sua palavra, através da oração, aquela oração consciente, né? Aquela oração constante, aquele tempo que você reserva. Devemos agradecer e aproveitar o privilégio de podermos escolher entre tantas coisas oferecidas e tantas oportunidades de nos assentar e ouvir através de leituras e de palestras sobre a palavra de Deus, sobre os estudos relacionados à sua palavra, sobre o poder transformador do Espírito Santo na nossa vida.
de receber encorajamento através de testemunhos sinceros e emocionantes dos irmãos e irmãs, permitindo que as suas vidas sejam moldadas e restauradas pelas mãos ágeis e hábeis de Deus. Não esquecendo da grande satisfação do que quando percebemos que não estamos sozinhas. Lembra-se de Elias no Monte Horebe? É simplesmente maravilhoso saber que temos irmãos espalhados pelo país, pelo mundo, pessoas tão diferentes em suas características pessoais, porém tão iguais por causa da fé que nós professamos. Livros, encontros, seminários, conferências são oportunidades oferecidas por irmãos zelosos e permitidas por Deus para nos ajudar, nos auxiliar, nos encorajar em nossa caminhada. Há muitos que tentam argumentar contra essas reuniões, mas basta olharmos as Escrituras e ver os servos de Deus oferecendo oportunidades para que o povo ouvisse sobre Deus, compartilhasse. Moisés, por exemplo, não foi um grande orador. Seus discursos não ajudavam Israel a continuar fiel? Aí é questão, né? Moisés não foi um grande orador? Os seus discursos não ajudavam a fazer o povo permanecer fiel? Seus discursos não ajudavam Israel a continuar fiel? E Jesus? O que é reunir multidões dia após dia para ensinar? Com o passar do tempo, essa multidão não era composta apenas por incrédulos. Os que iam aceitando a mensagem de Cristo continuavam seguindo, aprendendo cada vez mais a serem como Ele, a imitá-lo, a serem mais agradáveis a Deus, né? Recebiam encorajamentos, eram exortados. E observe que andavam a pé de sandálias, numa estrada empoeirada, no sol escaldante, ficavam horas de pé, tinham em certas ocasiões apenas a relva para assentarem-se, e para comer algumas vezes foi preciso milagre, pães e peixe. E os encontros que Jesus promovia com os 12 apóstolos? É preciso alguns cuidados, sem dúvida. Não podemos deixar que o luxo, a ostentação dê o tom dos nossos encontros, ou seminários, né, ou conferências. Não podemos perder de vista o objetivo principal, que é o nosso crescimento espiritual e pessoal. O compartilhar nossa vida e o que Deus tem feito através dela. Quando percebemos que estamos fazendo dessas programações simples passeios turísticos, precisamos parar e reavaliar os encontros. Uma palavrinha especial sobre livros. Desde que Deus escolheu usar livros para se revelar, nós temos, obviamente, um padrão divino a seguir. Olha que legal isso. É verdade. O programa de produção e distribuição de literatura cristã não teve origem com o homem, mas sim com Deus. Essencialmente, Deus é o escritor. Seus discípulos o foram e ainda devem ser escritores. A palavra escrita é poderosa e resiste ao tempo. Mesmo que os discípulos não possam mais acrescentar nada à Bíblia, os apóstolos e os seguidores, nós temos livros, né, auxiliares para entender exatamente a Bíblia. Olha que delícia. Então, os discípulos continuam escrevendo estudos. Mas, sem dúvida, ter a liberdade de escolher bons livros para ler e refletir é um privilégio, uma oportunidade que não podemos desperdiçar. Eu, particularmente, tenho uma apreciação especial por livros. Fazem parte da minha rotina. Minha também, né, gente? E devo isso à minha primeira professora da Escola Bíblica Dominical. A importância dos professores da Escola Bíblica Dominical sempre falo. Ela sempre tinha um bom título nas mãos, recebia livros de presente no final do trimestre, livros escolhidos com cuidado, que despertavam em mim o interesse pela literatura. Não foram muitos, mas o suficiente para me fazer uma leitora assídua e criteriosa, mesmo depois de 23 anos. Livros são companheiros que falam o que você precisa ouvir quando está decidido a ouvir. Então, para que servem os livros, os encontros e as conferências cristãs? Bom, servem para nos ajudar a ocupar as nossas mentes com a verdade que é Jesus, a palavra, o caminho. Que Deus nos ajude, né, a sermos seletivos, a escolher
a buscarmos sempre ocupar nosso pensamento, a nossa mente, nosso entendimento com tudo que é santo, que é puro, que é lícito, que é agradável a Deus. E aí eu deixei um mapinha mental aí na imagem do final, a imagem do começo. Se você quiser, copia aí. E essa... Vou abrir aqui. Para lá, para lá, para lá. Vou abrir para poder falar para vocês a sequência que vocês vão seguir comigo desse mapinha mental. Então, aqui nós temos mapa mental espiritual no centro. E aí começa assim: primeiro de tudo, separa um tempo para meditar, para estudar, um tempo para você crescer espiritualmente. Mentaliza isso, eu preciso de um tempo. Depois, você precisa fazer uma listinha para identificar os pontos de melhoria. Se um já é não ter tempo, já começa por esse. Preciso separar um tempo. Identificou os tempos, a necessidade de mudança que a gente está vendo essa semana, vai lá e começa a meditar sobre assuntos pertinentes, sobre o que você precisa melhorar, que estão na Bíblia. Ah, eu preciso de mais fé. Onde eu encontro na Bíblia falando de como conseguir mais fé? Quem passou pelo mesmo problema que eu? Ah, eu preciso frear a minha língua. Onde na Bíblia começa a pesquisar, estudar, realmente debruçar sobre as Sagradas Escrituras, sobre livros de apoio, sobre livros históricos, e entenda mais sobre o assunto que você está tendo dificuldade. Depois, você começa, ao mesmo tempo, em paralelo, orar. Senhor, me ajuda a manter esse propósito. Senhor, me ajuda a entender. Senhor, me ajuda a melhorar, me ajuda a mudar, a dar novo sentido no que precisa ser mudado, a ser mais cristã, a auxiliar os meus irmãos a ter comunhão. Ora, conversa com Deus. Oração não é coisa decorada, é conversar com o seu Pai. E Ele te entende. E depois, por último, não menos importante, à medida que você vai conseguindo separar o tempo, identificar os pontos de melhorias, começar a estudar para que possa mudar essas coisas que precisam ser melhoradas. Orando continuamente, pede oração para as irmãs para te ajudar. Você deixa o botãozinho apertado. Qual botãozinho? Aquele botãozinho especial que todo cristão tem, que chama Eis-me aqui, Senhor. E fica disponível para trabalhar para o reino, para aconselhar a irmãzinha, para orar. Eu sempre falo, sempre tem como servir a Deus. Seja limpando o salão, seja orando pelas irmãs, seja cozinhando para alguém, fazendo a visita, dando estudo, só de estar juntos tomando um café. Sempre tem como servir ao Senhor, tá bom? Vamos fazer uma oração para concluir o nosso estudo. Pai amado, obrigado por esse estudo. Não nos deixa, Pai, esquecer que estamos rodeadas, ó Pai, de irmãos valorosos que providenciam, que produzem tantos materiais, ó Pai, para nos ajudar, que estão sempre disponíveis para trabalhar por mim. Continua abençoando, Senhor, esses escritores, esses editores, essas irmãs que têm programas que gravam, Senhor. Continua, ó Pai, abençoando a rádio, a Escola da Bíblia, continua abençoando, Senhor, os grupos de mulheres, continua abençoando os programas, comunhão que nós temos, ó Pai, a variedade auxiliadora, Senhor, as servas em ação, e tantos outros, ó Pai. Eu estou falando só dos que eu tenho acesso, mas eu sei que a Igreja de Cristo no Brasil tem muito trabalho. E que o Senhor continue abençoando esses corações voluntários, para que tenhamos cada vez mais. E que nós, ó Pai, como telespectadoras, ouvintes, como irmãs, saibamos, como irmãos, Senhor, sermos seletivas no que nós estamos colocando na nossa mente, aproveitando esse material que os nossos irmãos nos oferecem, esse manjar, ó Pai. E que sejamos sempre, ó Pai, dispostas a estudar a sua palavra, a agregar conhecimento e a servir mais e melhor o seu reino. Em nome de Jesus nós oramos a Ti, que o Senhor nos abençoe e nos dê um fim de semana rico, com momentos de meditação, de oração, de fé, perseverança, de bons testemunhos e de muita comunhão. Em nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém. É isso, meninas. Um beijo. Eu espero vocês na segunda-feira. Lembrando vocês que nós temos o sorteio no mês de abril, no mês de abril, ótimo, no final do mês de outubro. Outubro rosa, o mês de apoio aí no combate ao câncer. E por isso eu vou estar sorteando para você que escrever aqui no YouTube, nos comentários, eu quero, e escrever porque você gosta do cafezinho, ou se você não gosta. Às vezes você gosta de chá, né?
Eu gosto de tudo. Tá aqui os livros que eu vou sortear para vocês. Se você já tiver todos eles, eu mando outro. Avisar. Ui, barulho. Um beijo, fiquem com Deus. Não esquece de fazer seu mapa.